E aí, gatona, poderosa, poderoso, que alegria, hein? Mais um RPPS na veia, terça-feira de muito saber previdenciário, muito bom, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. Bora lá, vão se chegando aí, Sou Construtora entrou, Sérgio Verlang, nosso convidado, bem-vindo, Vivi, bem-vindos todos aqui, viu? Um prazer ter vocês. Me escutam bem? Validem assim com joinha para eu entender que tá legal o nosso áudio. Vamos lá. O Sérgio está entrando aqui. Tem uma aula. Uma aula que teremos hoje, hein, Sérgio? Olá, tudo bom? Boa tarde. E aí, tudo em paz, poderoso? Tudo em paz, graças a Deus, tudo bem, sim. Ah, coisa boa. Bom recebê-lo novamente aqui, viu? Obrigado. Um prazer. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade de participar. Pronto. Bom demais. Tá onde hoje, Sérgio? Oi? Onde você está hoje? Em qual Eu estado você está estou em hoje? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rio Ah, Grande tá do Sul. frio aí? Tá bastante frio. Essa semana fez muito frio. Final de semana, semana passada, essa semana também está bastante frio. Ainda que ontem parou de chover, então mas ainda assim tá frio, nublado. Não está muito bonito o tempo, não, mas vai melhorar. Muito Vai bom. Mas é gostoso esse tempinho, né? Para nós aqui no Goiás, que quase não temos frio, a gente fica louco com um friozinho desse. o frio é gostoso, tem as coisas boas do frio, né, do tempo, da temperatura baixa, mas a gente tem que se preparar para ele também, né, porque ele judia da gente. Não é muito Com bom, não. certeza. A gente É. entende? Eu digo, mas não dá para a gente reclamar do frio, porque se não tivesse frio não dá para tomar vinho, e vinho é uma coisa boa para a gente tomar no inverno. Ah, com certeza. O bom vinho só vem com bom frio, né? É, Uva exato. não dá certo com calor, não tem jeito. Tem jeito, não. É. Que bom, Sérgio. Seja bem-vindo, viu? É um prazer, em nome da revista RPPS do Brasil, de toda a nossa equipe. Gratidão, né, por você estar aqui com a gente de novo. A gente sabe o quanto é importante, né, essa qualificação aí para os servidores do RPPS, para os RPPS brasileiros, né? E a gente ter mestres como você aqui disponibilizando uma hora do seu dia. A gente sabe que você é um profissional muito cotado a nível de Brasil, né? Muito acessado a nível de Brasil, e estar aqui com a gente nessa tarde é um privilégio. Então seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Para mim também é uma satisfação grande participar. Quero também dar as boas-vindas ao pessoal que está ouvindo a gente. Falar de previdência é sempre uma coisa muito salutar. A gente tem que elogiar o pessoal que quer aprender um pouquinho mais de previdência. E isso é muito importante e é extremamente importante na vida das pessoas, porque previdência, querendo ou não, ela faz parte da nossa vida desde o nascimento até a passagem, né? Então, a gente tem que se preocupar. Quem quer aprender merece todo o nosso louvor, toda a nossa homenagem às pessoas que vêm para tentar entender um pouquinho mais de previdência. Então, todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, sejam bem-vindos. Espero que a gente consiga transmitir alguma mensagem positiva para vocês, tentar não ensinar, mas tentar fazê-los refletir um pouquinho mais sobre previdência e especificamente sobre cálculo atuarial, que é um tema que a revista nos propôs. Então, vamos tentar ver se a gente consegue passar um pouquinho dessa mensagem para vocês. Então, obrigado por estarem nos ouvindo, por estar nos assistindo. Sejam todos bem-vindos em qualquer momento que vocês tiverem um tempinho para ouvir a nossa mensagem também, no YouTube, que eu sei que fica lá, fica gravado, não é isso, Eliane? Então, todos aqueles que Sim, vão, fica. espero que a gente consiga atender a expectativa desse pessoal todo. Então, obrigado por nos ouvir. Muito bom. Olha, para vocês que estão chegando, né, aqui no nosso bate-papo ao vivo,
Vocês podem ajudar a mim e ao Sérgio a divulgar essa live, né? A gente pode fazer isso de duas formas. Apertar esse aviãozinho que fica na base do celular e enviar o convite, dizendo, informando que nós estamos aqui no ao vivo, isso é super legal, né? Porque muita gente fica sabendo do nosso bate-papo aqui e vem conversar ao vivo. E ao vivo é bom porque vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, né? Fazer questionamentos, enfim, mandar perguntas aqui para o Sérgio. E ao longo do nosso bate-papo, vocês podem apertar o coraçãozinho que fica na base do celular, e aí quanto mais vocês apertam esse coraçãozinho, mais a gente ganha notoriedade e publicidade aqui dentro do nosso canal. Então ajudem a gente nessas duas tarefinhas aí, viu? Desde já a gente agradece demais, tá? Por vocês estarem aqui. E parabéns, né? Vocês estão aqui buscando qualificação, melhora na performance profissional de vocês, na gestão de vocês, isso é super importante. Eu quero aqui apresentar o Sérgio formalmente, né? Auditor responsável pela auditoria dos regimes próprios de Previdência Social, auditor fiscal da Receita Federal, desde 1995, palestrante, né? Super requisitado aí nos eventos, e um cara que entende muito de cálculo atuarial, por isso a gente pediu a ele que a gente trouxesse, né, a parte 2 da nossa live, que foi um sucesso, para a gente complementar aí, para vocês entenderem, né, toda esses meandros aí de se fazer um cálculo atuarial, né, como é que vocês fecham bem, né, esse trabalho atuarial nos RPPs de vocês. Aproveitem para vocês, nos comentários, se identificarem. É super importante vocês colocarem o nome de vocês, o nome do RPPS, né, o estado de onde vocês falam. Para nós é importante. E também a live fica gravada, como o Sérgio comentou. Fica no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai para o Spotify. E aí, quando vocês colocam aqui nos comentários, né, para os canais que tem vídeo, a gente consegue identificar vocês, né, de onde vocês são. Então, isso é uma propaganda positiva também. Dar as boas-vindas a todos vocês. Temos aqui mais de 140 pessoas do Brasil todo. Gratidão, viu? O RPPS na veia só existe porque tem vocês interessados em conhecimento, em qualificação. E é por isso que a gente está aqui, né, Sérgio? Para ajudar. Exatamente. A ideia toda é essa, né? Transmitir conhecimento, tentar tornar um pouquinho menos árdua a nossa missão de gerir os regimes próprios de previdência, de cumprir essa missão, como eu falei na nossa live passada, a missão de gerir previdência social, que é uma missão extremamente importante, que eu comparo ela como a mesma missão que um médico recebe, que um professor recebe, que um pastor, um padre recebe, também nós, gestores de previdência, temos essa mesma missão. Com certeza. Nós trabalhamos na nossa reunião passada alguma coisa sobre cálculo atuarial. E hoje a ideia, então, é a gente dar continuidade a esse trabalho de tentar entender o cálculo atuarial, entender um pouquinho mais do cálculo, já que para a grande maioria das pessoas ele parece ser um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, não é. Ele embora seja um trabalho bastante complexo, e como eu falei na minha fala anterior, que a gente não quer ensinar ninguém a fazer cálculo atuarial, porque os nossos amigos atuários fazem uma faculdade extremamente complexa, de 4, 5 anos de faculdade, para fazer um cálculo atuarial. Então, a nós talvez caiba apenas tentar entender um pouquinho, aprender a fazer uma leitura, extrair algumas informações que vão nos ajudar a entender e cumprir o nosso papel de gestor. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Então, não sei se sobrou alguma pergunta ou algum questionamento, Eliane, da nossa primeira parte, ou a gente pode continuar. Se tem alguma pergunta para a gente, até para servir de introdução à continuidade da nossa aula de hoje. Tem algum questionamento? Ou não? Sérgio, da última live em si, até que a gente não tem nenhum questionamento para ser respondido. Mas o que eu pensei? Eu acho que é sempre válido, porque a gente está sempre falando com pessoas novas, né, nos nossos bate-papos.
A gente começar falando aqui do trivial, né? Do arroz com feijão. Afinal de contas, conceitual, o que é um cálculo atuarial, né? E aí depois a gente vai aprofundando aí nesse tema. Ok, tá bom. Bom, o que é um cálculo atuarial? Se a gente puder resumir em poucas palavras, o que é um cálculo atuarial? O atuário, na verdade, ele apura o custo do regime próprio de previdência. Mas o que custa manter um regime de previdência ao longo do tempo? Porque como a Constituição fala, a legislação fala, diz o cálculo atuarial, o regime próprio, não o cálculo atuarial, o regime próprio tem que ser equilibrado atuarialmente, financeiro e atuarialmente. Mas o que é isso? E para que isso ocorra, o que eu preciso saber? Eu preciso saber exatamente qual é o valor das contribuições que eu preciso arrecadar ao longo do tempo para pagar os meus benefícios previdenciários. Então, a gente poderia começar a entender e pensar em cálculo atuarial como uma maneira de apuração, de levantamento do custo previdenciário. Quanto é que custa pagar o benefício da aposentadoria para o meu servidor ao longo do tempo? Então, é isso exatamente que o cálculo atuarial faz. Quando nós vimos na nossa legislação, a questão do equilíbrio financeiro atuarial é exatamente saber qual é o montante de contribuição que eu preciso para pagar os meus benefícios. Cada ano, então, é feita uma avaliação atuarial em que o atuário procura ajustar os compromissos do plano, apurar os compromissos do plano, para saber qual é o montante das contribuições que eu preciso. Então, basicamente, é isso aqui. E o que o cálculo atuarial faz? Eu sempre digo o seguinte, o atuário, ele faz duas coisas que ele faz. Para definir o valor das contribuições. O primeiro é calcular o valor atual dos salários futuros, e o segundo ponto é calcular qual é o valor atual dos benefícios futuros. A partir desses dois dados atuariais, que são calculados de forma atuarial, é que eu desenvolvo toda a avaliação atuarial é feita em cima desses dois pontos. Para partir, e o elemento de partida da avaliação atuarial é o que? É a base de dados. É aquela planilha que vocês mandam, todo ano você manda para o teu atuário com os dados cadastrais dos teus servidores, onde é que tem todas as informações que o atuário precisa para fazer o cálculo atuarial. Então, lá vai ter o tempo de contribuição, vamos dizer, o nome do servidor, o tempo de contribuição que ele já tem, qual é o cargo dele, qual é a função dentro do município, qual é a idade dele, data de admissão na prefeitura. Então, todas as informações cadastrais você manda para o atuário e, a partir deles, é que o atuário vai fazer a avaliação atuarial, que basicamente é o quê? É apurar o valor dos benefícios futuros e o valor dos salários futuros. No nosso cálculo atuarial, a gente viu, como nós falamos na nossa aula passada, a partir dessa base de dados, então o atuário vai calcular o valor dos benefícios. E a grande dificuldade que a gente tem no cálculo atuarial para definir é a idade de saída. Qual é a idade da aposentadoria? Quer dizer, essa é a grande dificuldade que eu tenho para definir o valor do meu benefício. Eu preciso saber com que idade cada servidor vai se aposentar. E o atuário faz isso com base nos dados que você envia para ele. Mas nós, para a gente fazer uma análise do cálculo atuarial, a gente vai trabalhar em cima de quê? Dos dados estatísticos do DRA. Então, para mim entender o cálculo atuarial, eu preciso me valer daquelas informações que tem no DRA, que é postado lá no site do Ministério, que é mandado para o município, que o atuário faz e manda para o gestor do RPPS, com todos os dados e resultados da avaliação atuarial. Então, a partir dos dados estatísticos, eu vou começar a minha análise. Como gestor, eu vou começar a minha análise e verificar qual é a primeira informação que eu acho interessante vocês olharem. É a idade definida para a aposentadoria.
para ver se essa idade que consta lá nos dados estatísticos do DRA, se ela tem alguma coerência e ela fecha com as informações que você tem e que você enviou para a atuário. Então, dá uma conferida nisso ali. Por quê? A gente sabe que o servidor público, ele, via de regra, ele tem mais tempo de contribuição do que ou melhor dizendo, ele implementa antes a regra do tempo de contribuição do que ele implementa a idade. Então, eu sei que o homem, o do quadro geral, ele se aposenta, a regra da aposentadoria dele, para quem não fez a reforma ainda, é de o quê? 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Para a mulher, a servidora do quadro geral, a idade é de 55 anos e 30 de contribuição. Quando é para o quadro de magistério, reduz em 5 anos esta regra. E a gente sabe que normalmente se atinge o tempo de contribuição antes de se atingir a idade. Então, quando a gente vê lá nos dados estatísticos da avaliação atuarial, quando a idade prevista de aposentadoria está superior a essa idade de 55, 60 anos de idade para os quadros geral, 50, 55 para o quadro de magistério, a gente já pode começar a dar uma olhada com um pouquinho mais de cuidado em relação a essa avaliação atuarial. Porque o que nós precisamos, vamos dizer, nós gestores, nós precisamos ter uma segurança no cálculo atuarial, no resultado atuarial. A gente precisa saber se aquele resultado que o atuário me apresenta, se ele tem alguma razoabilidade ou não. Porque não adianta eu querer me iludir e achando que o meu regime próprio de previdência ele está saudável ou está solvente ao longo do tempo, quando na realidade ele não está. E para mim saber essa segurança, ter essa segurança, é que a gente tem que fazer algumas análises para ver se esse resultado apresentado de fato, aquele, se ele corresponde ou se aproxima da realidade do meu RPPS. Não nos ajuda em nada, enquanto gestor, termos um cálculo atuarial em que o resultado que ele apresenta não corresponde à minha realidade, à realidade dos meus fatos. Por quê? Porque eu como gestor, eu vou ser cobrado pela solvência do meu regime ao longo do tempo. Claro que eu não vou, eu, gestor, presidente, conselheiro, não vou ficar 20, 35 anos como presidente ou conselheiro, mas eu tenho a minha participação durante o processo e eu vou responder por esse processo em algum momento. Então, eu preciso ter um conhecimento de que aquele resultado apresentado na avaliação atuarial corresponde à realidade dos fatos. Então, se os dados que a avaliação foi efetuada me apresentam uma idade de saída, uma idade da aposentadoria muito superior ou muito divergente do resultado da minha base de dados, eu posso entender de que essa avaliação não corresponde ou ela não tem uma razoabilidade suficiente para me dar segurança nesse resultado. Vocês me desculpa, hoje a minha garganta está um pouquinho ruim, é por causa do tempo, do frio, então acaba arranhando um pouquinho. Ah, com certeza. Ô, Sérgio, e nesse contexto, né, do gestor se preocupar com essa questão da qualidade do cálculo, vamos dizer, Isso. né? Quais seriam as variáveis às quais o gestor tem que ficar atento, tem que observar aí no cálculo atuarial dele? Pois não. Exatamente uma das variáveis, ou a principal variável na minha avaliação, exatamente a idade de saída, a idade de aposentadoria do servidor. Quando eu altero a idade, a gente sabe, quem trabalha com previdência sabe,
que o servidor público, ele complementa, quando ele complementa a idade da aposentadoria, ele já tem o tempo de contribuição. Então, claro que existem casos em que o servidor acaba ficando mais tempo em abono de permanência, ele já implementou as regras para a aposentadoria, e continua trabalhando. Mas isso não é uma situação tão comum assim. Embora seja comum, não é a realidade da grande maioria dos servidores. Até porque nos RPPS menores dos nossos municípios, a média do salário de contribuição do servidor é bastante baixo. Então, quando ele sai na ativa, ele continua contribuindo. Ele contribui com 14%. Quando ele se aposenta, ele deixa de contribuir. Se ele, até o limite, se ele ganha um salário de uma aposentadoria até o limite do regime geral, 7 mil e poucos reais, que a grande massa dos nossos servidores se aposenta em valor inferior aos 7 mil, então ele acaba não contribuindo mais. De uma forma indireta, ele acaba recebendo mais na aposentadoria do que na ativa. Logo, ele não teria um incentivo para continuar na atividade. Então, eu tenho que sempre pensar na minha avaliação atuarial de que no momento em que ele implementa a idade, a regra da aposentadoria, e a idade é uma das regras, ele vai se aposentar. Então, eu não posso trabalhar na minha avaliação atuarial como se o tempo, a idade de aposentadoria fosse postergada. Porque no momento em que eu postergo, na minha avaliação atuarial, a idade da aposentadoria, duas coisas acontecem que têm um impacto atuarial. Primeiro, vamos supor, eu sei que o servidor, sexo masculino, do quadro geral, quando ele completar 60 anos de idade, ele vai se aposentar. Se eu calcular atuarialmente a saída dele, a aposentadoria dele para 63 anos de idade, vamos supor, postergo em 3 anos a idade dele, eu estou dizendo o quê? Que ele vai contribuir durante 3 anos a mais, que de fato ele não vai contribuir, porque quando ele vai fechar os 60 anos ele vai sair, e ele vai receber 3 anos a menos da aposentadoria, porque ele vai começar a receber a partir dos 60 anos de idade a aposentadoria, e na minha avaliação atuarial eu estou calculando, estimando que ele vai sair somente com 63 anos. Então, nessa alteração da idade de aposentadoria, de saída, eu tenho 2 erros atuariais. Primeiro, eu projeto uma receita que não vai ocorrer, na medida em que eu digo que ele vai contribuir para o sistema por mais um período maior, que de fato ele não vai contribuir. E outra, que eu estou dizendo que ele vai atrasar a aposentadoria quando ele não vai atrasar. Ele vai receber a aposentadoria por um período maior do que o estimado. Então, isso é o maior impacto na avaliação atuarial. Como é que eu analiso essa questão? Eu, gestor, como é que eu analiso isso? Primeiro eu tenho que ter em mente o seguinte: quando o servidor completa a idade, ele vai sair. Via de regra, a maioria já tem tempo de contribuição, mas não tem idade. Então, quando tem a idade, ele vai sair. Então, para mim apurar o tempo de contribuição, que é outro componente da minha regra da aposentadoria, eu tenho que somar o tempo de serviço anterior, antes do ingresso dele no serviço público, que ele veio lá da iniciativa privada, trabalhou no comércio, trabalhou na indústria, trabalhou em escola, em qualquer outra atividade, e ele já tem um tempo. E esse tempo é considerado na minha avaliação atuarial, ou na minha aposentadoria ela é considerada. Então, eu vou somar o tempo de serviço anterior, mais o tempo de serviço público, desde a data de ingresso dele no município, até quando? Até quando ele complementa a idade para a aposentadoria. Então, ali eu tenho o componente do tempo de contribuição. O tempo de serviço anterior, que é pelo DRA, eu não tenho, porque eu tenho só, ele me dá a informação da data de ingresso, da idade de ingresso no serviço público e a idade atual. Mas existe lá na avaliação atuarial, considerado a
compensação previdenciária. Então, esse tempo anterior, se eu não tenho ele através de uma planilha definida, eu posso estimar esse tempo de serviço anterior com base no quê? No valor da expectativa de compensação previdenciária que foi considerada na avaliação atuarial. Quer dizer, pela portaria 1467, acho que é lá no artigo 34 do anexo 5, ele estipula um percentual que eu posso considerar. Quer dizer, quando eu não tenho a base de dados atualizada, eu não tenho todo o tempo de contribuição, eu vou fazer o quê? Eu vou usar vou estimar uma compensação previdenciária que hoje, pelo cálculo atuarial 2024, é de 6%. 6% sobre o valor atual dos benefícios futuros, como sendo uma estimativa de receita de compensação previdenciária. Bom, 6% de receita, estimativa de receita sobre o valor do benefício, ele representa em torno de 8% de tempo de contribuição. Quer dizer, se eu vou receber em média 6% de compensação, significa que eu tenho em torno de 8% de tempo de serviço anterior ao ingresso no serviço público. E esse tempo eu vou somar ao tempo no município para definir o tempo de aposentadoria, o tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, tempo de serviço anterior, mais tempo no serviço público, me dá o tempo necessário para cumprimento da minha média, da minha meta, do meu tempo de contribuição de 25 anos para professora, 30 anos para professor, 30 anos quadro geral feminino e 35 quadro geral masculino. Então, eu tenho um dos componentes que vai me auxiliar a definir a idade de saída também e uma das receitas de contribuição. Bom, no momento em que eu defino a idade de saída, que na minha ótica é a parte mais difícil de você da análise da avaliação atuarial. A partir desse momento, eu posso definir e estimar qual é o tempo de contribuição que o servidor ainda tem até a data da aposentadoria e vou calcular o meu primeiro grande dado da minha avaliação atuarial. Eu vou conferir, não calcular, vou conferir o primeiro grande dado da minha avaliação atuarial. Como eu trabalho com dados estatísticos, em que eu defini 4 grupos de servidores, eu vou fazer essa análise separada para cada um deles e vou definir primeiro a idade de saída e depois o tempo de contribuição que ainda falta para cada um dos servidores do meu grupo. Vamos supor, hipoteticamente, que eu tenho 50 anos de idade, sou um servidor do quadro geral, tenho 50 anos de idade e vou me aposentar com 60 anos de idade. Significa o quê? Que eu ainda tenho 10 anos de contribuição. Então, eu vou apurar o primeiro grande dado da avaliação atuarial, que é o valor atual dos salários futuros. Significa o quê? Eu pego o salário do servidor hoje, quanto é que ele ganha hoje? Ele ganha 1.000, número aleatório, 1.000. E vou calcular quanto é que ele vai ainda receber até quando ele completar os 60 anos de idade. Considerando o quê? O salário atual dele, mais a taxa de crescimento salarial que está lá na minha avaliação atuarial. Está lá, dizendo que a taxa de crescimento salarial é de 1, 1,4, 1,5, 2%, conforme está na minha avaliação atuarial. Eu já chamei a atenção de vocês na minha outra fala, que é interessante a gente dar uma olhada nesse dado, na consistência também desse dado de taxa de crescimento salarial. Por quê? Porque se essa taxa de crescimento salarial estiver incorreta,
ela também vai conduzir a um salário de contribuição, atuarialmente falando, um salário de contribuição errado, e também um valor no benefício errado. Porque vamos supor, se eu faço a minha avaliação atuarial com a taxa de crescimento de 1% ao ano, eu estou dizendo o quê? Que a cada ano, em média, o salário de contribuição do servidor cresce 1%. Então, se ele ganha 1.000 hoje, ano que vem ele vai ganhar 1.010, depois ele vai ganhar 1,22, 1,30, 1,50, até chegar dali uns 10 anos, ele vai estar ganhando 1.100, 1.150. Então, toda a minha receita de contribuição vai ser calculada sobre esse salário de contribuição. E o valor do meu benefício também vai ser estimado em cima desse salário de contribuição lá no final da carreira dele. Então, vamos supor, eu chego lá no 1%, eu chego a 1.150 lá daqui a 10 anos. Então, o valor do benefício começa a ser calculado com base em 1.150. Agora, se a taxa de crescimento salarial for de 1,5%, 2%, quer dizer que eu vou chegar lá daqui a 10 anos e não em 1.150, e sim em 1.200, 1.300. Então, o valor do benefício também não vai ser de 1.150, vai ser de 1.300, o valor que ele chega, e vai representar um custo previdenciário maior do que aquele que eu estou estimando. Bom, apenas esclarecendo esse ponto, que a gente tem que dar uma olhada na taxa de crescimento salarial, e sempre lembrando que essa taxa de crescimento salarial, ela representa o crescimento vegetativo da minha folha de pagamento, desconsiderando o fator inflacionário. E sim o crescimento que eu tenho normal na minha folha, independentemente de inflação ou independentemente de algum outro reajuste que o prefeito for me conceder, como anuênio, biênio, triênio, quinquênio, crescimento através de mudança de nível, de letra, de índice, ou de que forma for o meu plano de cargo e salário. Então, isso é fator a ser considerado. Bom, seguindo, então, eu calculo o meu salário futuro, projeto meu salário futuro, e depois eu trago ele a valor presente. O que significa trazer a valor presente? Eu pego o salário, vamos supor, taxa de crescimento, eu ganho 1.000, taxa de crescimento salarial de 1%. Quer dizer que para o ano que vem é 1.100. Depois, 1.200, 1.100 e poucos, e assim ele vai crescendo. E trazer ele a valor presente significa você descapitalizar esse valor pela taxa de juros. Apenas falando de forma didática, meu salário futuro deu 1.100, e eu quero trazer ele para esse ano, e a minha taxa de desconto, a taxa de juro, considerada na avaliação atuarial, foi de 0,5%, quer dizer que em valor presente, do ano 1.000, do ano que vem para esse ano, significa 950, porque eu descapitalizei esse valor com a mesma taxa de juro. Então, eu faço esse cálculo da projeção do valor do salário futuro e trago ele a valor presente. Aí eu tenho o primeiro grande resultado da minha avaliação atuarial, que eu vou conferir com as informações que eu tenho. Por que me interessa esse valor atual do salário futuro? Por quê? Porque nós sabemos que a grande fonte de receita primária dos RPPS é contribuição. E a contribuição incide sobre o quê? Sobre o salário de contribuição. A contribuição patronal, a contribuição do servidor, ela incide o quê? Sobre o salário de contribuição. Então, se eu projeto o meu salário e trago ele a valor presente, eu tenho uma base de dados, uma base de cálculo para apurar o quê? A contribuição futura. Então, salário de contribuição, o salário futuro me dá a fonte de receita para mim apurar a contribuição futura, contribuição patronal e contribuição de servidor. Bom, seguindo nessa análise, eu cheguei, daqui a 10 anos, eu vou
servidor vai se aposentar e chegou com um salário de contribuição de 1.200, 1.300, conforme a taxa de crescimento. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar o valor do benefício. Eu preciso projetar. Eu sei que o servidor está com 60 anos de idade, se aposentou daqui a 10 anos, então lá em 2034, esse meu servidor se aposenta. Ele recebe uma remuneração de, vamos dizer, 1.000, só fins didáticos. R$ 1.000 lá, ele vai se aposentar com lá recebendo R$ 1.000. Então, eu tenho que apurar, eu já tenho a data de início do benefício, eu tenho que apurar o quê? O valor do benefício. A última remuneração dele era 1.000. Então, tem duas coisas que podem acontecer. Ele pode se aposentar pela última remuneração, que é os 1.000, ou pode se aposentar pela média de contribuição, conforme o tempo de ingresso dele no serviço público. Quando eu trabalho com dados consolidados, eu não sei, dentro da minha massa de servidores, quem se aposenta pela média e quem se aposenta pela última remuneração. Então, para fins de análise dessa razoabilidade do meu cálculo, eu posso considerar assim, que uma média, metade vai se aposentar pela última remuneração, então vai receber R$ 1.000 da aposentadoria, e a outra metade vai se aposentar pela média e que começou ganhando 800 e chegou a 1.000, vamos supor, pela taxa de crescimento salarial. Então, fazendo uma média, vai dar lá em torno de 900, 850, R$ 900 de salário de benefício. Então, para fins de análise, o que a gente pode considerar? E quando a gente analisa diversas situações, diversas bases de dados, a gente chegou a um índice de que cerca de 90% da última remuneração, para ser considerada como valor inicial do benefício, é um número razoável. Então, se vamos supor, a última remuneração, meu salário do servidor lá no final de carreira for de 1.000, eu posso considerar que o primeiro benefício dele, em média, da minha massa, seja de 900. Então, eu considero 90% da última remuneração como o valor inicial do benefício. Definido, então, a data de início do benefício e definido o valor inicial do benefício, uma média de 90% do último salário de contribuição, eu vou fazer o quê? Eu preciso projetar o valor do benefício. Para qual é o tempo? Quer dizer, como eu não sei quando é que cada servidor vai falecer, vai entrar em óbito, o atuário usa usa as tábuas atuariais. Porque na tábua atuarial, o que ela define? Ela define a cada ano de vida da pessoa qual é a probabilidade de óbito que ela tem. Significa que a cada ano ou a cada momento se morre um pouco. Como eu não sei isso, ou eu não tenho um conhecimento aprofundado de um atuário para fazer essa análise, essa projeção, o que eu vou pegar? Eu vou pegar e projetar essa aposentadoria pela expectativa de sobrevida da população a cada ano. Então, essa mesma tábua atuarial que me dá a probabilidade de morte em cada momento, ela também me dá qual é a expectativa de sobrevida que o cidadão tem, a pessoa tem, em determinada idade. Então, se a gente olhar as tábuas atuariais de IBGE 2022, que acho que é mais utilizada nesse momento nas avaliações atuariais, nós temos lá que uma pessoa, uma mulher com a idade de 55 anos, ela ainda tem uma expectativa de sobrevida de em torno de 28 anos.
Uma mulher com 50 anos ainda tem uma expectativa de sobrevida de 23 anos. Um homem de 60 anos tem uma expectativa de sobrevida de 20 anos. E um homem com 65 anos de idade ainda tem uma expectativa de sobrevida de 16 anos. Então, voltando ao meu servidor padrão ali, homem com 60 anos de idade, que vai se aposentar lá em 2034, eu olho lá na tábua atuarial e lá me diz que ele ainda tem uma expectativa de sobrevida de 20 anos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a aposentadoria dele de 2035 até 2055, 20 anos. Então, eu tenho o valor inicial do benefício, que eu apurei. Uma média, em torno de 90% da última remuneração, que eu apurei pelo salário atual, pela taxa de crescimento salarial, até o tempo que faltou para ele. Então, de 2035 até 2055, eu calculo o valor do benefício dele. R$ 1.000 por mês, ou R$ 900, tanto por ano. Como não tem mais crescimento salarial após a aposentadoria, eu pego aquele valor e projeto ele pelo tempo, 20 anos. Tá bom. Então, eu defini o valor do benefício de 2035 a 2065, eu tenho que fazer o quê? Descapitalizar ele, trazer a valor presente até a data de hoje. Então, dessa forma, eu também confiro o quê? O valor atual dos benefícios futuros. Então, com base nos meus dados estatísticos, eu consegui trabalhar e definir os dois grandes dados da avaliação atuarial. Valor atual do salário futuro, que é a base de cálculo da minha receita de contribuição, e também o valor atual dos benefícios futuros. Então, esta é a grande mágica de você tentar entender e apurar os valores com base nos dados estatísticos. As demais informações que a gente tem, claro que aqui a gente está falando unicamente de apurar o quê? O benefício de aposentadoria. Por quê? Porque ele é o maior valor está exatamente no valor da aposentadoria. Os demais benefícios que a gente tem olhado nas nossas avaliações atuariais, a aposentadoria por invalidez, aposentadoria, os demais tipos de aposentadoria, que não aposentadoria programada, as pensões por morte, a gente pode considerar como certo aqueles que estão na avaliação atuarial. Da mesma forma, como os valores dos benefícios já concedidos, do meu grupo de inativos. Aqueles valores que estão na avaliação atuarial, dificilmente você encontra alguma grande divergência, uma divergência significativa, naqueles valores dos demais benefícios. Sempre o grande problema está onde? Principalmente no valor dos benefícios a conceder, da aposentadoria programada, e ela vem, na grande maioria das vezes, exatamente na postergação da idade de saída. Quando eu sei que eu vou me aposentar com 50 anos de idade, mas na avaliação atuarial é calculado que eu vou me aposentar com 53, 54, 55, até mais. Quando isso ocorre, quando isso acontece, duas coisas ocorrem. Primeiro, você projeta uma receita maior do que de fato ocorre, porque você está majorando o valor atual do salário futuro. E outro, você está diminuindo o valor atual dos benefícios futuros. Em consequência, o meu resultado atuarial vai estar menor do que o real. E ele estando menor do que o real, a grande probabilidade, ou com 99% de certeza, o meu plano vai estar desequilibrado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma projeção que não vai acontecer. Vamos dizer, o meu resultado não corresponde à realidade. Logo, para mim, integralizar ou amortizar esse meu resultado, eu vou usar alíquotas de contribuição insuficientes para
para o equilíbrio do meu plano. Então, basicamente, é esse o principal dado que a gente tem na avaliação, que a gente tem que tentar entender. Mas ele é extremamente lógico, na medida que eu conheço os meus dados, em que eu tenho segurança naquelas informações. Eu sei quais os servidores do meu quadro, do meu RPPS, e eu, como gestor, eu tenho a obrigação de conhecer, eu tenho a obrigação de entender exatamente qual é a expectativa da minha massa de segurados, de saber quantos homens do quadro geral, quantas mulheres do quadro geral, qual é a idade deles, qual é o tempo de contribuição anterior, qual é a data de ingresso no serviço público, qual é o tempo que ele tem de RPPS, qual é o salário dele. Então, com base nessas informações, eu conheço as regras da aposentadoria, eu sei que o servidor, para se aposentar, que a grande maioria ainda não fez a reforma, é 55, 60 anos de idade, professor é 50, 55. Então, não adianta eu me iludir e aceitar uma avaliação atuarial que me diga que não, meu povo todo ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Não, ele não vai se aposentar com 65 anos de idade. Quando vai chegar nos 60, o Sérgio vai lá, vai pedir a aposentadoria dele, e ele fecha as regras e você vai ter que pagar a aposentadoria dele. Não adianta dizer, não, mas o atuário só calculou a aposentadoria a partir de 65. Não, ele tem que calcular a partir do momento em que ele completa a regra para a aposentadoria. Se, eventualmente, chegar lá nos 60 anos, o Sérgio resolver, não, eu não vou sair, ótimo, isso é um ganho atuarial. Esse ganho atuarial vai refletir no teu resultado atuarial. Ele vai ter um reflexo e ele vai ser considerado. Bom, só para a gente avançar um pouquinho, porque eu já estou olhando para o relógio, ele já está correndo muito rápido. No momento, então, que a gente entendeu essa lógica do valor atual do salário futuro e valor atual dos benefícios futuros, o próximo passo é o quê? É entender como é que é calculado o resultado atuarial. E o resultado atuarial é o quê? É a diferença entre os ativos do plano, aquilo que eu já tenho, vamos dizer, meu dinheiro aplicado no banco, meus termos de parcelamento, vamos dizer, todos os ativos do plano, mais as receitas de contribuição patronal e receita de contribuição do servidor, contribuição normal, e essa eu apuro ela para fins da minha análise de razoabilidade, de como? Valor atual dos salários futuros vezes a alíquota de contribuição normal. Vai me dar a receita de contribuição futura. Mais o que? Mais receita de compensação previdenciária, que eu apuro através de um percentual sobre o valor atual dos benefícios futuros, que está lá eu pego aquele percentual de 6% sobre o valor atual do benefício futuro, que eu acabei de conferir, se ele tem razoabilidade ou não, é uma receita, menos o quê? Menos as despesas com os benefícios, aposentadoria e pensão. A aposentadoria, eu dei uma conferida na razoabilidade dele, as pensões, os demais benefícios eu pego pela avaliação atuarial. Menos o quê? Menos as compensações previdenciárias a pagar, que eu também posso ter compensação previdenciária a pagar. Aí eu pego aquilo que o atuário calculou. Isso tudo vai me dar o quê? O resultado atuarial. Ativos do plano, mais receitas, menos despesas, igual resultado atuarial. Então, o que é interessante a gente também chamar a atenção. Eu falei que o valor das contribuições futuras ela é apurada para fins de acompanhamento e de razoabilidade, com base no que é o valor atual do salário futuro vezes a alíquota de contribuição. Essa alíquota de contribuição é a alíquota apurada na avaliação atuarial, que o atuário definiu na avaliação atuarial. E é só a alíquota dos benefícios de capitalização.
A taxa de administração, a alíquota da taxa de administração, ela está dentro da alíquota normal. É 2%, é 3%, o percentual que foi definido na avaliação atuarial. Essa alíquota de 2%, ela é excluída para fins de projeção da receita de contribuição patronal, para apurar o resultado. Por quê? Porque ela tem a natureza dela transitória. Ela é para o que? Regime de repartição simples, pagar os benefícios do mês, as despesas administrativas. Então, ela não entra na apuração da receita de contribuição patronal. É interessante, já aproveitando o gancho, e chamar a atenção do pessoal em relação às despesas administrativas. Eu tenho visto essa discussão há quase 15 anos, em que não se tem, o pessoal tem dúvida em relação à alíquota de contribuição e limite da despesa administrativa. São duas coisas. Primeiro, é o limite. Qual é o teu limite? É aquilo que a tua lei define. Pode ser 2%, pode ser 2,5%, conforme o porte. E em relação ao que? A remuneração bruta, conforme está na lei de vocês. Esse é o limite, é o teu limite. E ele normalmente em cima do exercício anterior, do ano passado. Remuneração bruta do exercício anterior. Esse é o limite. A outra questão é qual é a alíquota de contribuição. O atuário vai transformar esse teu limite em a alíquota de contribuição, que tem que estar definida em lei. Mas um limite de 2% não representa necessariamente uma alíquota de contribuição de 2%, pode ser 2,5%, pode ser 3%. Por quê? Se eu considero a remuneração bruta de ativos, inativos e pensionistas do ano passado e transformo isso em receita de contribuição nesse ano, que é só sobre a base dos ativos, isso pode representar 3%, 3,5%. E essa alíquota que você definiu lá na tua alíquota de contribuição, que você diz lá que a alíquota patronal normal será de 20%, sendo 17% para o custeio dos benefícios e 3% para as despesas administrativas, tem que deixar claro, porque esses 3% vai ser receita para as despesas administrativas, e não a remuneração bruta do ano passado. Então, são duas coisas distintas, que o pessoal faz bastante confusão. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter dois momentos na tua lei para você definir. Um, o limite, que pode ser a remuneração bruta de ativos e inativos no ano passado, no exercício anterior. E outra, qual é a fonte de receita? A alíquota de contribuição inserida dentro da alíquota de contribuição normal. E tem que estar definida na lei, que é X% para o custeio dos benefícios e X% para a despesa administrativa. E essa vai ser o teu limite de gastos, o teu valor para gastar. É a tua receita efetiva, aquilo que a tua lei define como receita, e não o limite. Maravilha. Hã? Sérgio, ó, nós estamos caminhando para o finalzinho, mas eu vou fazer o seguinte. Tem uma pergunta aqui do Diego Leonel. Deixa eu ver se é Diego Leonel mesmo. Diego Leonel, advogado. Ele pergunta se faz sentido incentivar o abono de permanência para um reflexo positivo atuarialmente. Só que você não vai responder agora. A gente vai fazer uma fotinha para a gente postar, porque a gente é dessas, né? Que a gente gosta de postar tudo. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo desativar os comentários. Peraí, que eu tô apanhando desse Instagram aqui. Peraí. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Eu vou ter que fazer sua foto sem desativar os comentários mesmo. Aí vocês, ó, têm a oportunidade de printar a tela também. E aí marcar eu e Sérgio. Então, vamos lá. Peraí, outra. Pronto. Sérgio, as pessoas podem postar essa foto e marcar seu Instagram? Qual é seu Instagram? Sem problema nenhum. É Sérgio Pedro Verlang. Sem Pronto. problema nenhum. Aí vocês marcam o perfil da revista RPPS do Brasil para a gente repostar e marquem o meu também, corretora Iliane Fonseca, que eu terei o prazer em repostar a foto de vocês. Bora lá, então, a gente responder aí o Diego Leonel, ou Sérgio, para a gente encerrar?
Pois não. Oi, Diego, eu não entendi muito bem como é que é a questão, a pergunta, mas o abono de permanência, ele é vantajoso, claro que ele é vantajoso para o RPPS, mas eu considero ele como um ganho atuarial. Ele deve ser considerado só no momento em que o servidor efetivamente faz uso do abono de permanência. Eu não posso, na minha avaliação atuarial, prever que todo o meu grupo, 3% do meu grupo, vai ficar por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos em abono de permanência. Porque isso nem sempre é realidade, não corresponde à realidade. Eu, atuarialmente, eu preciso efetuar o cálculo prevendo que no momento em que o servidor implementa a regra da aposentadoria, ele vai se aposentar. Se isso não ocorrer, vai ser um ganho atuarial a ser considerado na avaliação lá no momento em que o fato ocorreu. De que forma? A contribuição vai entrar, vai impactar o ativo. A aposentadoria não vai sair, o benefício não vai sair, vai impactar o que? O ativo do plano. Então, nesse momento, que ele atuarialmente deve ser considerado, na avaliação atuarial, o abono de permanência. E não como uma projeção, como uma estimativa que vai ocorrer por tantos anos para todo mundo, porque não é essa a realidade e não é dessa forma que deve ser considerado. Espero que tenha conseguido responder a pergunta, senão ainda pode ser complementado sem problema nenhum. Bom demais, Sérgio. Olha, bom, a gente está aí há 2 minutos de encerrar, Sérgio. Eu quero te agradecer aqui em nome da revista RPPS do Brasil. Ó, muita gratidão. Mais uma vez você, né, ministrando uma aula para nós sobre cálculo atuarial. Tenho certeza que ajudou muitos gestores que estão aqui, muitos servidores, e vai ajudar muito gestor que vai ter oportunidade de ver esse RPPS na veia gravado. Tá? Gratidão mesmo, que você continue tendo saúde para continuar esclarecendo dúvidas e educando aí o nosso RPPS, viu? Ok. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que estão tentando aprender, que eu acho que esse é o principal motivo da gente estar entusiasmado e seguir o nosso caminho, é ensinar as pessoas. Porque em algum momento vocês talvez vão lembrar daquilo que eu falo e tentar entender um pouquinho da avaliação atuarial, vão abrir, ver com outros olhos, talvez, o resultado que é apresentado para vocês. Se a gente tivesse feito certeza. há 30 anos atrás, a todos os anos, hoje talvez os resultados seriam totalmente diferentes. Então, muito obrigado. Certeza. Que Deus abençoe a cada um de vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida que se fizer. Tá bom? Gratidão e volte em breve, Sérgio. E para você que está aqui no nosso ao vivo, gratidão, viu? Amo vocês, é muito importante ter vocês aqui. Em nome do Leonel, né, do Diego Leonel, aí, esse advogado que interagiu aqui com a gente. Por último, agradecer a todos vocês que ficaram no nosso ao vivo e aproveitem para compartilhar o link do nosso RPPS na Veia aí, que está gravado nas nossas plataformas digitais. Até breve, Sérgio. Um beijo. Com Deus. Até terça que vem. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.